Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mulheres e Candeia. Muito obrigada a todos que assistiram o primeiro. Adorei os feedbacks, né? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos alcançando corações. Muito obrigada. E hoje temos aqui uma convidada muito especial. Acho que todos os meus convidados vão ser especiais. É a Sionara Veloso. Ela que é sócia da plataforma Ilha de Ideias, uma plataforma que tem aqui em Vitória de empreendedorismo. E eu consegui trazê-la para poder compartilhar com vocês coisas grandiosas. Né, Sil? É isso aí. Sil para as amigas. Isso. Para mim é uma alegria estar aqui com você, Ramani. É um privilégio poder participar desse programa, desse sonho que foi gerado dentro do seu coração pelo Senhor. E ainda mais que eu participei um pouquinho do seu processo, né? Sim. Que a Ramani esteve na Ilha de Ideias com a gente. Então, poder ver isso que está acontecendo agora na vida dela é uma celebração, né? Verdade, gente. Eu participei de uma imersão, né, na Ilha de Ideias em 2019. E, assim, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, assim, no meio profissional, espiritual. E, assim, é uma honra estar trazendo a Sil hoje para poder compartilhar do pouquinho que eu vivi. E ela veio para falar um pouquinho sobre esse empreendedorismo do reino, voltado para o reino, empreendedorismo com propósito, sabe? E como eu já passei por lá, eu bem sei que grandes coisas Deus ainda tem para a Ilha de Ideias. É um mover que está acontecendo, né? E, assim, eu tenho certeza absoluta, quão bem-sucedidos vocês já são e serão, vão alcançar muita coisa aí ainda. Amém. Amém? Mas vamos lá, Sil. Conta um pouquinho aqui pra gente, pra quem tá nos assistindo, né? Sobre você, né? Você é capixaba, como que é? Então, eu sou capixaba, nasci em Vila Velha, hoje agora resido em Vitória. Já tem 1 ano que completou, que eu tô por aqui. E você é casada? Sou casada há 6 anos, né, com Fabrício Veloso, esse maravilhoso. E você é formada, Sil, em quê? Então, sou formada em psicologia, com pós-graduação em neuropsicologia. Tudo a ver com empreendedorismo, né? Porque não existe empreender sem você ter, assim, uma consciência do que é, um despertar ali mental mesmo, como que fala, que agora o pessoal fala muito, né? É o controle emocional, né? Sim. Então, assim, tem tudo a ver. Eu creio que você está sendo muito bem, né, usada lá na ilha, né? Nesse quesito. Então, no início não foi bem assim, né? Conta um pouquinho pra gente do início, assim. Como é que você encontrou a ilha? Então, o meu processo começa um pouquinho antes. Porque quando eu finalizei a psicologia, né? Terminei a graduação e a pós-graduação, estava tudo certo para mim entrar no mercado de trabalho. Trabalhar no estado. E eu entreguei a minha papelada lá, estava tudo certo, a documentação, e só faltava eles ligarem para eu poder começar a trabalhar. Mas as coisas não saíram desse jeito. E é muito interessante isso, porque a gente pensa bem assim, bom, eu saí numa boa classificação, porque tinha uma classificação, então eu estava numa boa classificação, os documentos foram entregues e, de repente, não foi chamado. E automaticamente, dentro de mim, eu não quis entrar em contato também para saber o que aconteceu. Eu apenas aceitei aquilo e fui orar ao Senhor. Né? Eu e meu esposo, a gente era recém-casados, então, querendo ou não, né, você que já foi recém-casada, sabe que o início do casamento são várias coisas, né? Tem que arrumar a casa, pagar as contas que vêm. E ali naquele começo eu pensei, meu Deus, e agora? Só que eu e meu esposo, a gente foi diante de Deus e oramos. E falamos bem assim, Senhor, se não for para a Sionara trabalhar, se for para ela servir para o reino, que o Senhor prospere a nossa empresa. Que meu esposo, ele tem uma empresa e a nossa única fonte de renda era essa. E aí foi justamente o que aconteceu. Eu não entrei nesse emprego, surgiram outras oportunidades de emprego para mim estar entrando, só que toda vez que eu consultava o Senhor, orava, pedindo, né, orientação para saber se era aquilo mesmo ou não, ele falava, não, ainda não é o tempo.
mesmo que a vaga já estava certa. Porque, né, algumas amigas minhas já trabalhavam em alguns setores, então elas já me conheciam da faculdade. Então, não precisava daquele processo todo. Era praticamente só ir lá conhecer a gerente do setor e a vaga estava garantida. Mas aí, todas as vezes que eu orava, consultava o Senhor, ele falava, não é o tempo. E o mais interessante nesse processo foi entender a dependência de Deus. Né? Que eu vim de uma realidade onde que eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu tinha o meu próprio dinheiro. Então, eu não precisava ficar dependendo de ninguém, de ficar pedindo e tal. E aí, nesse ano, era como se Deus falasse assim, você vai aprender a depender de mim. E você deve entender isso muito bem, que para a gente amadurecer no relacionamento e na intimidade com Deus, precisamos entender o que realmente significa a dependência dele. Sim, verdade. Então, nesse ano foi o que aconteceu. Eu precisei depender de Deus e do meu marido. Então, tudo que eu precisava fazer era relacionado à dependência. Então, no processo de relacionamento com Deus, outra coisa que ele trabalha muito em nós é o nosso orgulho. Então, não tem como o Senhor se revelar cada vez mais a nós, né? A gente está submissa a Ele se a gente não deixar Ele fazer o que precisa ser feito. Então, começou esse processo no acionário. Lá atrás. E eu creio que hoje você, quando olha para trás, entende muito bem o porquê você passou por esses processos, Sim. né? Hoje você olha e vê assim, se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje eu não seria essa pessoa, né? Justamente. Não ia estar colhendo o que eu tô, né, colhendo, enfim. Legal, e aí, como você chegou até a ilha? Então, aí nesse processo de não estar trabalhando, de estar disponível para servir no reino, as coisas relacionadas a Deus, teve um dia um encontro da Ilha de Ideias. Né? A princípio, eu era apenas uma participante. Né? O Oswaldo Júnior, que hoje é meu sócio e meu líder espiritual, ele foi e convocou essa reunião de empreendedorismo. Até então não tinha nome, não tinha. E o mais engraçado de tudo é que ia ser apenas uma reunião. Não ia ser algo que ia ser prolongar, quanto mais durar tantos anos e se tornar o que é hoje, né? Então, eu ali falando, uau, é agora que eu vou fazer alguma coisa, vou criar, vou ter uma ideia e tal. Mas as coisas não decorreram bem assim. Foi um pouco diferente, mas ao mesmo tempo eu pude colocar algumas coisas em prática. Então, eu comecei a participar dos encontros até que um dia o Júnior chegou e falou assim, Sil, eu quero te convidar para você ser meu apoio. Então, ali eu ia estar servindo a ele, né? De qualquer forma possível, porque de início a Ilha de Ideias era apenas nós dois, né? Ele sempre foi o mentor, o que liderava, e eu coordenava por trás ali todas as atividades, os grupos. E por eu estar disponível, eu pude ter uma oportunidade. Então, às vezes é isso que a gente até ensina, né? Dentro da Ilha de Ideias. Às vezes a gente não precisa saber algo. Às vezes a gente precisa só estar disponível. Que aí, durante o decorrer, você vai aprendendo e se desenvolvendo. Sim, verdade. É aquela, né? Outro dia eu até postei um stories assim. Se te oferecerem um assento num foguete, não pergunte qual, apenas sente. Justamente. Né? E é justamente isso, sobre disponibilidade. Sim. Porque você vai aprender. Se você ficar se questionando muito, bate o medo, Sim. bate a insegurança. E é isso aí. Legal. E conta aqui, o que é a Ilha de Ideias hoje? O que é essa plataforma? O que ela faz aqui em Vitória? Então, ela gera oportunidade para o empreendedor ou aquela pessoa que quer empreender. A gente tem uma essência, né, desde lá de trás, quando ela começou, que cada um é chamado para algo. Então, cada um tem uma missão. Então, né, como a gente é uma plataforma que tem como base princípios cristãos, então a gente acredita que a pessoa tem pode ser um missionário de atuação, de levar o evangelho, a palavra de Deus pelas nações, pelos continentes, e também aquele missionário que é empresário, né, que ele foi chamado mesmo para prosperar, para gerir um negócio e crescer nisso. E automaticamente fazer o reino de Deus conhecido
investindo na vida de pessoas ou investindo em outros missionários que vão para o campo. E esses missionários que vão para o campo, a gente acredita que cada um deve pagar pelo seu chamado. Então, a gente tem um princípio, né, que utilizamos até a palavra, onde cada um recebeu um talento do Senhor. E através desse talento, você pode transformar algo e ter o seu próprio custeio financeiro, onde que você não precisa ser pesado para ninguém. Então, se o Senhor te enviar para um lugar, seja aqui para o Espírito Santo ou para um outro país, outras nações, você vai poder ir. Então, você ser livre para ir e vir no nome do Senhor, através do seu autossustento. Glória a Deus, legal. Isso aí. E aí, vamos supor aqui, Sil, eu sou uma pessoa, vamos colocar assim, eu sou uma pessoa que tem uma ideia, só que eu não sei tirar essa ideia do papel. Eu não sei desenvolver essa ideia. A plataforma Ilha de Ideias também vai ajudar essa pessoa a desenvolver essa ideia desde o início, desde do propósito e até realmente sair do papel? Sim. Quais são, assim, os passos? Então, um dos princípios, assim, que a gente utiliza básico, apesar que existem vários processos, né? Mas de início, assim, para ser bem direta, para as pessoas entenderem, para elas que querem empreender, a gente utiliza algumas perguntas básicas, né? Para fundamentar. Gente, anota aí, hein? Você que quer empreender, pega o papel e a caneta e anota aí essas dicas. Então, a primeira pergunta é: qual é a sua paixão? Então, se você olhar para a sua vida, quais são as áreas que vocês são apaixonados? Então, faça uma lista com essas paixões. Então, após isso, vem a segunda pergunta. Quais as áreas que você tem conhecimento? Talvez você não fez faculdade, não? Ou alguns já fizeram. Então, aqueles que não fizeram faculdade, pegue tudo aquilo que você tem de bagagem, de conhecimento, da sua experiência de vida. Então, coloque aí, faça uma lista de todos os conhecimentos que você sabe. Aqueles que têm faculdade, pode utilizar esse mesmo campo para descrever esses tópicos. E aí, por último, né, a demanda. Então, se você olhar para o mercado, pegar o ponto 1 e o ponto 2, que é a sua paixão e o seu conhecimento, somando os dois, o que você consegue levar para o mercado que ele está necessitando? Então, isso daí já é um passo para aqueles que querem empreender e não sabem por onde começar. E partindo sempre do princípio que Deus depositou um talento na vida de cada um. Então, você tem que, às vezes, pegar isso e botar para fora. E uma das formas é esse passo a passo básico. Claro que existe mais por trás. Sim. Mas para quem está iniciando já é um bom... Já é um bom começo, né? Justamente. Um bom start, né? Porque, geralmente, muitas pessoas elas têm ideias. Mas elas não sabem como realmente jogar isso para fora, amadurecer essas ideias, né? Eu era assim, né? Eu tinha muitas ideias e na ilha eu pude colocá-las para fora. E aí, assim, por mais que eu ainda estou na experimentação, né? Mas essa ideia, como eu consegui jogar isso para fora e ter, assim, como se diz, no papel o que eu quero... Essa ideia já vem sendo amadurecida por decisões, né? E, enfim, assim, já tá, como se diz, a um passo de sair do papel. Então, essa parte realmente é uma parte muito importante, né? De você dar vida ali à sua ideia. Não deixa, porque eu creio assim, se tem alguma coisa que emana em seu coração, é porque, de alguma forma, Deus está gerando aquilo ali. Né? Então, não é à toa. Então, assim, você que tem algo que emana no seu coração, peça a Deus para Ele te dar esse plano, essa ideia. E aí você vai colocando para fora, colocando no papel. E pede a Deus para ir te amadurecendo. E para você tomar decisões que vão te levar àquilo ali. Show de bola! Me conta aqui agora, vamos falar agora sobre propósito. O Ilha de Ideias, ele não tem um propósito fora. O propósito é a ilha é o propósito. Eu acho que é isso, né? Mas assim, como que é que vocês trabalham isso lá dentro, né? De ser uma plataforma cristã,
Mas assim, como que é na prática esse propósito? Que vocês vivenciam esse propósito lá dentro, né? Então, nosso slogan é até assim, né? Aonde a sua ideia encontra oportunidade. E tudo que a gente acredita, até mesmo antes de fazer parte da sociedade da ilha, uma das coisas que me encantou na ilha é justamente isso. É que todas as pessoas precisam de uma oportunidade. E ter uma pessoa que acredite nela faz a chave virar. Faz. Porque caminhar sozinho, o processo acaba sendo mais longo. Mas quando a gente tem alguém que acredita e fala assim, não, vai lá, eu tô com você, isso já diminui, né, o que seria tanto tempo sozinho. Verdade. Então, o nosso propósito é isso, de preparar um lugar seguro, por isso que é ilha de ideias. Então, a ilha é esse lugar seguro, onde as pessoas podem chegar do jeito que elas estiverem, seja com uma ideia, ou só com a vontade de empreender, ou seja, já com seu empreendimento. E a gente vai criar um ambiente de inspiração, de criatividade, de oportunidade, de conexões e, ao mesmo tempo, potencializando aquilo que já tem dentro dela, que são as habilidades, né? Sim, e lá vocês trabalham todos esses pontinhos, né? Com mentorias. Isso. Enfim, dando todo o suporte, né, para o empreendedor. Certo. E isso que você falou de uma palavra, eu me lembrei que, assim, já tem um tempo já que realizar o podcast tava assim na minha cabeça, sabe? E tava assim nos meus planos, assim, e tal, e que eu via isso como uma ferramenta de levar a palavra de Deus às pessoas que às vezes me escutam, igual no meu Instagram, né? Que eu tenho seguidoras, assim, que conversam comigo mesmo eu nunca não ter contato e tal. E sempre quando eu postava algo, assim, de Deus, uma palavra, sabe? Eu tinha uma resposta muito positiva. Uau! Então, assim, eu vi o podcast como uma oportunidade de ser mais relevante nesse assunto, sabe? E, assim, por mais que eu tinha consciência disso, que eu poderia, nunca saía daquilo ali. Eu queria ter um podcast, Até que uma palavra virou minha chave. Uau! Foi o meu marido. Numa das várias vezes que eu falei assim, poxa, eu queria ter um podcast para poder falar, né, sobre algo assim para as mulheres. E ele falou assim, então para de falar e vai fazer esse podcast. Faz esse podcast. Aí sabe quando aquela palavra ali te motiva e ao mesmo tempo te desperta, sabe? Te deu um start. Isso. Né? Aí, no outro dia mesmo, eu já mandei mensagem pro Cleiton e foi até legal essa minha comunicação com o Cleiton, porque o Cleiton que me ajudou a definir o tema. Porque eu tava na dúvida, sabe? Se eu ia pra algo assim... somente para mulheres e tal, ou se eu ia para algo totalmente só espiritual. Aí o Cleiton falou assim, porque você não une as duas coisas? Eu falei assim, é verdade, dá para andar. Aí a gente foi e falou assim, não, vamos fechar então isso aí. E assim, aí essa primeira temporada agora é sobre esse empreendimento, mulheres que estão à frente de algum negócio com propósito, mas espero que vão ter outros vários temas. Ai, que legal. E muito bom ter você aqui, Sil, da Ilha de Ideias, porque eu queria muito mesmo trazer essa plataforma que tanto agregou na minha vida, sabe? Para poder apresentar para quem está me ouvindo. Agora, vamos lá. Eu sei que tem vários cases já de sucesso na ilha, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, deles. De como eles chegaram, como teve essa mudança. Você chegou a falar pra mim sobre mudança de mentalidade, né? De posicionamento. Quem são? Então, antes mesmo de ter a Ilha de Ideias, o Júnior já acompanhava várias pessoas através da mentoria. E uma dessas pessoas é o Mário, que é um dos sócios, né? Que hoje na ilha de sócio é o Júnior, o Mário e eu. Nós três hoje gerimos a empresa. E antes mesmo do Mário virar sócio, ele era mentoriado pelo Júnior. Ele é até hoje, né? Nós somos. Então, ele
através de todo o processo de conhecimento do Júnior, o Mário foi se desenvolvendo e virando essa potência que ele é através da MS Aprendiz. Então, vamos botar assim, ele foi o primeiro case de sucesso. Mas aí, dentro da Ilha de Ideias, como, vamos botar assim, ela é um bebê, ela nasceu em 2018, né? Então, não tem ainda pessoas, vamos colocar, ricas, já com grandes empresas. Mas o mais interessante são que, quando elas entram na ilha, dificilmente elas saem. Por quê? Elas começam a aprender os princípios e o processo. Porque, muitas vezes, a gente observa que o empreendedor, quem quer empreender, quer chegar no resultado, no dinheiro. Sim. Mas aí a gente vai e ensina o quê? Que existe um processo. Então, o processo tem a ver o quê? Com a mentalidade. Então, aí eles já entram em choque. Eu venho assim, uau, eu preciso, então, mudar minha mente. Porque não basta eu querer ganhar milhões se eu não conseguir me conhecer e desenvolver a potência que eu sou. Então, muitas pessoas estão nesse processo. Então, elas estão ricas em conhecimento, em amadurecimento. Então, isso já, para nós, é um bom resultado. Sim. E isso automaticamente vai fazer reflexo na empresa. Com certeza. Que uma das coisas que a gente compartilha com os ilhados, né? Quem participa da ilha, a gente chama de ilhados. É que a empresa é reflexo do dono. Então, quando ele aprende a desenvolver as suas habilidades, a sua mentalidade, as suas emoções, se conhecer, aí automaticamente isso vai ser reflexo em todas as áreas da vida dele. Automaticamente na empresa. Sim. Então, aí a partir desse momento é ensinado a ele sobre administração financeira, sobre gestão, sobre trabalho em equipe, como liderar uma equipe, os setores da empresa. Então, eles começaram nesse processo e agora eles estão nesse processo de administrar a empresa. Sim. Então, daqui a um pouco a gente pode voltar para contar desses cases de sucesso. Mas é muito interessante ver a evolução. E ainda mais ver essas pessoas permanecendo na ilha, porque isso mostra que está havendo uma transformação. Sim. E que está sendo contínua e crescente. Que é isso que é importante, a palavra mesmo fala. Que a gente precisa ser contínuo e crescente. Então, se isso está acontecendo, automaticamente eles estão sendo um case de sucesso. Verdade, isso é verdade. E assim, acaba fortalecendo também a pessoa, às vezes até mesmo pelo processo em si. Porque, assim, não que vá acontecer, mas às vezes, se acontecer algo assim, que às vezes você tenha que parar, ou que deu alguma coisa de errado, então essa pessoa ela já tá ali preparada também para se acontecer algo assim. Sim. E preparada para poder sair ainda mais forte. Sim. Né? Isso aí. Você comentou comigo sobre os 4 pilares que querendo ou não, tá baseado ali na Ilha de Ideias. Eu queria que você deixasse esse recado, esses 4 pilares aí pro pessoal, que vai agregar muito também. Então, lá em Jó, fala pra gente não menosprezar os humildes começos. E isso é muito interessante relacionado ao empreendedorismo. Ainda mais que na Ilha de Ideias a gente recebe pequenas empresas, projetos que estão começando do zero. Então, às vezes eles falam assim, nossa, que eu quero já que seja grande, que seja perfeito, que seja isso, que seja aquilo. Só que a gente fala bem assim, não menospreze esse processo que você está, esse início. Porque se você pegar qualquer empreendedor bem-sucedido, eles passaram por ele. Então, não tem como queimar etapas. O processo a gente vai errar? Vai. Mas que você persista. Então, um dos primeiros é esse. Não menospreze os humildes começos. Ele é fundamental para qualquer empreendedor. E o segundo pilar é relacionado à parábola dos talentos. Que lá fala bem assim, para a gente ser fiel ao pouco. Então, se o Senhor te deu 1 talento, ou se te deu 5, que você seja fiel e multiplique isso. Porque no tempo devido, ele vai fazer abundar. Então, se você é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. A palavra diz isso. Então, se a palavra diz isso, se a gente acredita nesse princípio, automaticamente a gente vai colher isso, em cima disso. O terceiro pilar é a prestação de contas. Para mim, é fundamental em qualquer área da vida, seja na espiritual, seja na empresarial. Por quê? Porque através da prestação de contas, você tem o respaldo de alguém.
Então, é como se você tivesse ordem divina. Sim. Né? Onde que, seja na área espiritual ou na empresa, igual na empresa, tem a área financeira, tem a área administrativa, contabilidade. Então, se você tiver uma pessoa que você presta a conta sobre isso, não tem como você estagnar. Não tem como você fazer de qualquer jeito. E, ao mesmo tempo, você vai ter alguém para você recorrer sempre na situação difícil. Sim, verdade. Então, isso é uma chave em qualquer situação. Relacionado, né, à vida espiritual, a prestação de contas gera fluxo, ordem divina. Porque é você reconhecendo alguém com autoridade, vinda de Deus, onde que ela pode te lavar, te vestir e te ungir. E te dar um destino. Então, um mentor, vamos colocar assim, trazendo agora para dentro da Ilha de Ideias, um mentor te dá destino. Porque você chega lá, às vezes, cheio das crises, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e ele vai e te orienta. Perdidos. Isso, te dá a direção. Sim. Então, a prestação de contas é a chave para você crescer ainda mais. Daquilo que você faria sozinho durante anos, com a prestação de contas, isso encurta, né, o processo. Verdade. E o quarto é o quê? E o quarto, não menospreze as oportunidades. Ah, é verdade, as oportunidades. Isso. Uma das coisas que a gente caminha dentro da ilha são as oportunidades. Às vezes, como eu falei, a gente não vai estar preparado, mas a gente precisa estar disponível. Então, talvez tenha alguém aí do seu lado, né, que você vê como um líder, como uma pessoa de referência na sua área que você quer atuar. E ele está bem próximo de você, porque você não encarar isso como uma oportunidade de chegar até essa pessoa e falar assim, você pode me ensinar? Uhum. Eu posso estar do seu lado? Ou mesmo se uma pessoa chegar através de você e te oferecer algo, uma oportunidade, você olhar para aquilo e falar assim, poxa, isso será que eu vou ter outra vez? Então, de você sempre analisar à sua volta se existem oportunidades. E se existir, você agarrar ela. Mas, claro, com propósito. Não vamos pegar qualquer coisa, não, gente. Com propósito e com sabedoria. Isso aí, sempre pedindo a direção de Deus, né? Eu Justamente. acho que isso é fundamental. Quando a gente tem um caminho e que a gente entende que, né, pedindo a direção de Deus, você estando ali respaldado na palavra, não tem como dar errado, né, Sil? Não tem. Né? E é exatamente isso que, né, o Ilha de Ideias ajuda as pessoas, né, a encontrar esse caminho, trabalhando, né? E eu queria aqui deixar também sobre as imersões que tem no Ilha de Ideias, né? Teve uma seleção agora, mas como que é? Vocês vão trabalhar isso mais vezes, essas imersões em grupos? Então, um dos projetos dentro da ilha é a imersão, que esse ano aconteceu aqui no Espírito Santo, né? E em BH, em Minas Gerais. Uhum. Então, a imersão são 3 dias mesmo tenso, mergulhados na ilha, com muito conteúdo, e que qualquer empreendedor ou quem quer empreender pode participar. E além, né, da imersão, que é um processo mais denso, a gente também tem a consultoria e a mentoria. Uhum. Que a mentoria é direcionada pelo Júnior, né, o nosso mentor na ilha, e a consultoria por mim e pelo Mário. E aí a gente tem também uma das coisas interessantes que, em cima da mentoria e consultoria, a gente trabalha o ser antes de fazer. Que o ser é desenvolver a pessoa, né? Você se conhecer. Então, isso é feito através da mentoria. E já a questão de desenvolver o fazer é na consultoria, que aí é a parte que a gente desenvolve a empresa. Então, é um somatório, né, que tem. Legal. Sil, e aí, o que você tem hoje para deixar aí para nossos ouvintes, né? As inscritas no canal, todo mundo aí que tá acompanhando também pelo Instagram. Queria que você deixasse um recado, um encorajamento, sabe? Um incentivo para essas pessoas que às vezes têm uma ideia e não sabe como começar algo, né? Como dar o pontapé inicial. Entendi. Eu acho que a chave é você acreditar em você, acima de tudo. Acima como está a situação hoje ou as circunstâncias. Se o Senhor colocou algo no seu coração, acredite. Às vezes a gente fica, né, com aquele sentimento, como que vai ser, se vai ter dinheiro, quem vai me ajudar. Primeiro dê o primeiro passo, porque um exemplo eu posso tirar da minha própria vida.
eu pensei que eu nunca mais ia trabalhar com a psicologia, eu não ia ter minha própria renda, eu não ia conseguir fazer, mas aí eu confiei no Senhor. Então, confie no Senhor. Dê o primeiro passo de confiar nele. Que à medida que você vai seguindo, dando os passos, ele vai colocando o caminho, vai conectando você às pessoas, vai conectando você a oportunidades. E acredite nisso que ele colocou. E não deixe ficar só na zona do pensamento, porque muitas vezes as nossas ideias, a gente só fica aqui. Ai, que isso aqui ia ser bom de fazer, isso aqui. Coloque no papel. Não deixe de passar por o papel. Porque o primeiro passo é vir a ideia, depois passar para o papel e depois passar para a ação. Então, você utilizando isso como base, com certeza você vai ter um final bem sucedido. Então, essa é a que fica para a pessoa, né? Acreditar em você. Em acreditar no que Deus colocou em você. É verdade. E você sabe que uma das minhas pedras no caminho foi justamente isso que eu tive que eliminar. Foi essa não confiança em mim mesmo. Muitas vezes eu me via com medo de falhar mesmo. Sabe? Assim, pra que eu vou começar um negócio se eu vou falhar? Então, assim, essa falta de confiança me fez perder muito tempo, sabe? Eu olho hoje pra trás e vejo, assim, que eu perdi muito tempo por conta dessa insegurança. Uhum. E hoje em dia a gente tem tantos meios aí pra gente se sentir mais segura. Até mesmo, né, tá respaldada aí na palavra de Deus, né? Que eu vejo que foi uma das coisas que me ajudou muito, sabe? Me tratar mentalmente sobre algumas questões mesmo de vida, de tudo que eu já tinha passado. E assim, depois disso eu me vi uma pessoa bem mentalmente, mais confiante e pronta para poder seguir meu caminho. O caminho que Deus sempre quis e às vezes a gente desacredita dele. Sim. Né? Então, assim, tem essa questão também de também, às vezes, a bagagem, né, que a pessoa traz. Sim. Né, que ela tem que ser tratada. É por isso que é interessante se cercar de pessoas com propósito. Por isso que é interessante ter um mentor, alguém que você preste contas. Porque às vezes você tem uma boa ideia, só que você não sabe como começar. Uhum. E aí, como eu falei, né? Ter alguém pra segurar a sua mão e falar assim: Mãe, eu tô com você, vamos juntas. Vamos junto. Vai lá, vai dar certo. Isso aí. É super importante isso, gente. Quando você não tem essa pessoa, você sempre acha que não vai dar certo. Mas se uma pessoa vira pra você e fala e acredita em você, te dá uma credibilidade, isso já muda tudo. Sim. Né? É muito importante mesmo. Gente, hoje foi bem melhor, fiquei bem menos nervosa. E assim, amei o papo de hoje. Queria te agradecer imensamente por ter aceito esse convite de estar aqui comigo no podcast. E saiba que essa mensagem sua, ela vai chegar a vários corações que estão precisando, tá? E assim, o que eu queria deixar pra você hoje é aquilo que você falou comigo hoje de manhã, sabe? Só vai. A sua voz, ela vai ecoar muitos lugares. Amém. Sua voz, ela vai ser ouvida em muitos lugares por muitas pessoas, tá? Continua com o seu propósito. Continua sendo essa pessoa doce, querida que você é. E assim, foi um presente te conhecer desde lá, né? Da imersão. E eu sou grata a Jesus por ter me conectado a você. Tá? Então, pra mim é uma alegria, né? Quase chorei aqui, gente. Porque a Ramona é maravilhosa. Ai, meu Deus. Porque quem conhece ela sabe como que ela é doce, carinhosa. E como que é fácil se conectar com você. Ainda mais que você carrega a mesma coisa que eu carrego. Né? Que é Jesus. Sim. Então, quando as pessoas têm o mesmo propósito, aí fica mais fácil se conectar, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, enfim, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Espero que vocês vejam, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, tá? E é isso. Mais uma vez lembrando aqui que quem quiser patrocinar o meu podcast,
estamos aí às ordens, pode entrar em contato comigo, será bem-vindo apresentar a sua empresa aqui, tá bom? Um beijo e até semana que vem.